A lei da imagem. As pessoas fazem o que elas veem. Há vários anos, o cineasta Steven Spielberg e o ator Tom Hanks produziram uma série de televisão para a HBO chamada Band of Brothers, Companhia de Heróis, baseada no livro do mesmo título do historiador Stephen Ambrose. Os 10 episódios contavam a história da Companhia Easy, regimento da 101ª Divisão de Paraquedistas do Exército Norte-Americano que combateu na Segunda Guerra Mundial. Os homens da Companhia Easy eram durões, como todos os soldados, e combateram heroicamente desde a invasão da Normandia até o final da guerra. A história da Companhia Easy é um grande estudo de liderança, pois os vários sargentos, tenentes e capitães que comandaram os homens tinham diferentes estilos de liderança, bons e ruins. Quando a liderança foi boa, fez diferença, não apenas no modo como os soldados atuavam, mas no resultado das batalhas e, por fim, da guerra. Desde o primeiro episódio da série, os diferentes estilos de liderança foram apresentados. Herbert Sobel, oficial comandante da Companhia Easy durante o treinamento, foi apresentado como um líder brutal e autocrata com tendências sádicas. Ele tratava os homens de forma mais dura que qualquer outro comandante de companhia. Cancelava passes arbitrariamente e impunha punições. Mas a julgar pela pesquisa feita por Ambrose, Sobel era ainda pior do que foi mostrado na série. Tratava os homens sem misericórdia, o que estava certo, já que ele os preparava para o combate. Mas não exigia o mesmo de si, mal conseguindo passar nos testes físicos exigidos dos paraquedistas. Ele também não demonstrava o mesmo grau de competência que exigia de todos os outros. Ambrose descreve um incidente ocorrido durante o treinamento que foi representativo do estilo de liderança de Sobel. Em certo exercício noturno, Sobel decidiu ensinar uma lição a seus homens. Ele e o sargento Evans se arrastaram para a posição da companhia para roubar rifles dos homens adormecidos. A missão foi um sucesso. Pela manhã, Sobel e Evans tinham quase 50 rifles. Com grande exagero, Evans reuniu a companhia e Sobel começou a dizer aos homens como eles eram péssimos soldados. O que Sobel não percebeu foi que os homens que ele atacou não eram os seus. Ele invadira o acampamento errado e roubara rifles pertencentes à Companhia Fox. Não se deu conta de seu erro até o comandante da Companhia Fox aparecer com 45 de seus homens. Os homens que serviam com Sobel debocharam dele e o enfraqueceram. Quando a Companhia Easy começou a se preparar para a invasão da Normandia, muitos faziam apostas para saber qual deles atiraria em Sobel, quando por fim entrassem em combate. Felizmente, Sobel foi afastado do posto de comandante da companhia e transferido antes que entrasse em combate. Outro oficial com uma péssima liderança foi retratado em um episódio intitulado The Breaking Point, o ponto de ruptura. O episódio abordava a Batalha do Bulge, quando os soldados se preparavam para tomar a cidade de Foy dos alemães. Os homens da Companhia Easy eram veteranos experientes e estavam em um dos momentos mais difíceis da guerra. Eles sofriam com um frio terrível e com os disparos implacáveis da artilharia alemã. Naquela época, um pelotão da Companhia Easy era comandado pelo tenente Dick, um líder com conexões políticas, mas sem experiência anterior de combate. O estilo de liderança de Dick era evitar seus homens, recusar-se a tomar decisões e desaparecer por longos períodos para dar uma volta, inclusive quando ele era mais necessário. Nenhum dos homens o respeitava. E quando Dick finalmente foi obrigado a liderar seus homens no ataque à cidade, fracassou terrivelmente e foi afastado do comando. Felizmente, a maioria dos líderes da Companhia Easy era excelente, e um deles, em especial, recebeu a condecoração Cruz de Serviços Relevantes e foi considerado pelos homens o melhor líder de combate da Segunda Guerra Mundial. Seu nome era Dick Winters. Ele começou como líder de pelotão na Companhia Easy durante o treinamento e foi promovido a comandante da companhia depois da Normandia, e depois a oficial executivo do batalhão. Terminou a carreira militar com a patente de major. Winters sempre ajudou seus homens a ter um desempenho do mais alto nível. E sempre esteve à frente deles, dando o exemplo e assumindo os riscos junto com seus homens. Ambrose descreve a filosofia de liderança de Winters como aquela em que oficiais vão à frente. Sempre que sua tropa precisava atacar uma posição inimiga, Winters estava à frente liderando o ataque.
Um dos incidentes mais marcantes que demonstrou o modo de liderança de Winters ocorreu pouco depois do dia D, a caminho de Carrington, uma cidade que a Companhia Easy precisava tomar dos alemães. Quando os paraquedistas americanos sob seu comando se aproximaram da cidade, tornaram-se alvo das metralhadoras alemãs. Escondidos em valas dos dois lados da estrada, não puderam avançar quando receberam a ordem. Mas se não se movessem, seriam destroçados. Winter tentou estimulá-los. Ele os lisonjeou, estimulou-os, correu de uma vala a outra com as balas unindo. Finalmente, pulou no meio da estrada, balas perfurando o chão ao redor dele, e gritou para que os homens se mexessem. Todos se ergueram e avançaram ao mesmo tempo. E conseguiram tomar a cidade. Quando perguntaram a Ambrose o que levou a Companhia Easy a se destacar na guerra, a estar acima dos colegas, a resposta foi clara. Eles não eram muito melhores que outros paraquedistas, que os Rangers ou os fuzileiros. Eram uma das muitas unidades de elite durante a guerra. Mas o que os tornou especiais, mesmo entre aqueles que já eram selecionados e especiais, foi a liderança. Os grandes oficiais, os comandantes, os líderes de pelotão e os sargentos. Nem todas as unidades de elite tiveram tanta sorte com seus líderes, e isso fez a diferença. Por que isso fez tanta diferença? Porque as pessoas fazem o que elas veem. Essa é a lei da imagem. Quando os líderes mostram o caminho com as ações certas, seus seguidores as copiam e têm sucesso. Grandes líderes parecem sempre incorporar duas qualidades aparentemente incompatíveis. Eles, ao mesmo tempo, são altamente visionários e altamente práticos. Sua visão permite que eles vejam além do imediato. Eles podem antecipar o que está por vir e o que precisa ser feito. Líderes têm a compreensão de como missão gera objetivo ao responder à pergunta por quê. Têm a compreensão de como visão gera uma imagem ao responder à pergunta o quê. E, por fim, têm a compreensão de como estratégia gera um plano ao responder à pergunta como. Como observou o escritor Hans Fiesel, renomado especialista e consultor na área de liderança, líderes são pagos para serem sonhadores. Em liderança, quanto mais alto você chega, mais seu trabalho é sobre o futuro. Ao mesmo tempo, líderes são suficientemente práticos para saber que visão sem ação não leva a nada. Eles se tornam responsáveis por ajudar seus seguidores a entrarem em ação. Isso pode ser difícil, porque os seguidores muitas vezes não conseguem antecipar o futuro como o líder o faz. Não conseguem criar uma imagem do que é melhor para a equipe. Não têm a noção do quadro ampliado. Por quê? Porque a visão tem a tendência de ser fluida. Os líderes são organizadores da visão. E o que eles devem fazer para preencher a lacuna entre a visão deles e a dos seus seguidores? Para muitos líderes, a tentação é simplesmente transmitir a visão. Não me entenda mal. A comunicação certamente é importante. Bons líderes precisam transmitir a visão de forma clara, criativa e contínua. A transmissão eficaz da visão pelo líder torna a imagem clara. Mas isso não é o bastante. O líder também precisa viver a visão. Quando o líder modela a visão de modo eficiente, faz com que a imagem ganhe vida. Bons líderes sempre têm consciência do fato de que dão um exemplo e de que todos os outros farão o mesmo que ele, para o bem ou para o mal. Em geral, quanto melhores forem os atos dos líderes, melhores serão das pessoas. Isso não quer dizer que os líderes têm todas as respostas. Qualquer um que já tenha liderado sabe disso. Muitas vezes, os líderes de maior impacto são aqueles que lideram bem em meio à incerteza. Andy Stanley, excelente líder e comunicador, abordou esse tema há alguns anos numa conferência. Incerteza não é indicador de liderança fraca. Na verdade, isso indica necessidade de liderança. A natureza da liderança exige que sempre haja um elemento de incerteza. A tentação é pensar, se fosse um bom líder, saberia exatamente o que fazer. Aumento de responsabilidade quer dizer lidar com um número cada vez maior de questões intangíveis, portanto, incerteza mais complexa. Os líderes podem não ter certeza, mas não podemos deixar de ser claros. As pessoas não seguirão uma liderança confusa. É nos momentos difíceis em que há muita incerteza e o caos ameaça tomar conta de todos que os seguidores mais precisam receber de seus líderes uma imagem clara. É quando eles precisam de um líder que abrace a lei da imagem. O retrato vivo que eles veem em seu líder produz energia,
paixão e motivação para seguir em frente. Se você deseja ser o melhor líder possível, não pode ignorar a lei da imagem. Enquanto você se esforça para ser um melhor exemplo para seus seguidores, precisa se lembrar de 4 postulados. Primeiro postulado: os seguidores sempre veem o que você faz. Se você é pai, provavelmente já percebeu que seus filhos estão sempre atentos ao que você faz. Diga o que quiser, mas seus filhos aprendem mais com o que eles veem do que com qualquer outra coisa. Como pais, Margaret e eu descobrimos isso muito cedo. Não importava o que ensinássemos a nossos filhos, eles insistiam em se comportar como nós. Muito frustrante, mas reflete bem o postulado de que os seguidores sempre veem o que você faz. O lendário técnico de basquete da UCLA, John Wooden, cita um poema de autor desconhecido que explica isso perfeitamente. Nem a palavra escrita nem a proferida ensinam nossos jovens o que deveriam ser. Nem todos os livros em todas as estantes podem isso fazer. Só o que as ações dos mestres conseguem em seu íntimo tecer. Assim como as crianças observam os pais e reproduzem seu comportamento, funcionários fazem o mesmo quando observam seus chefes. Se os chefes chegam atrasados, os funcionários sentem que podem fazer o mesmo. Se os chefes pegam atalhos, os funcionários também os pegam. As pessoas fazem o que veem. Os seguidores podem duvidar do que os seus líderes dizem, mas normalmente acreditam no que eles fazem e imitam. Colin Powell, general da reserva do Exército dos Estados Unidos e ex-secretário de Estado, acredita que você pode fazer todos os memorandos e todos os discursos de motivação que quiser, mas se o resto das pessoas em sua organização não o vir se esforçar muito todos os dias, também não se esforçarão. Whitler David afirmou que um bom supervisor é um catalisador, não um sargento durão. Ele cria uma atmosfera em que pessoas inteligentes estão dispostas a segui-lo. Ele não ordena, ele convence. Nada é mais convincente do que viver aquilo em que você diz acreditar. Segundo postulado: é mais fácil ensinar o certo que fazer o certo. O escritor Mark Twain certa vez comentou que fazer o certo é maravilhoso. Ensinar o que é certo é mais maravilhoso ainda, e muito mais fácil. E isso não é verdade? É sempre mais fácil ensinar o que é certo do que fazer o certo. É um dos motivos por que muitos pais e chefes dizem: faço o que eu digo, não o que eu faço. Um dos meus primeiros desafios como líder foi elevar minha vida para que alcançasse o patamar dos meus ensinamentos.